Fala grande, Celu, seja muito bem-vindo ao canal. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar, sou o Alessandro Aso, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha há muito tempo, seja também muito bem-vindo, você sabe disso, quanto você é importante para mim e sem você esse canal não existiria, né? Ainda mais esse canal aqui, que é o mais diferente que você vai encontrar sobre essa questão da iluminação cênica, né, aqui no nosso país. Tanto é que eu estou há 7 anos, né, trazendo um monte de informação totalmente diferente, totalmente não convencional. Porque esse é meu jeito, né? Eu não sou convencionalista, né? Nessa questão da iluminação. Eu acho que a gente tem que realmente trazer informações, agregar é, outras áreas, né, para a gente poder entender o que é a iluminação, né? Ainda mais falando da iluminação artística, que eu sei que grande parte aqui trabalha, ou iluminação cênica, se você preferir, tá falando aí. Então, para mim, né, eu penso que a luz, né, antes de falar, hoje eu vou estar falando de livro, tá? Só para você saber. Mas antes de falar do livro de hoje, né, só falar um pouquinho aqui dessa rapidinho do que eu penso, né, da questão da iluminação cênica, né? Para mim, a iluminação cênica para mim ela é muito híbrida. E quando a gente fala da iluminação cênica híbrida, eu quero dizer assim que existem diversas formas de se pensar e a gente pode estar trazendo essas diversas formas para um contexto. E é isso que eu faço com todos os meus materiais de iluminação. Se você já me acompanha há muito tempo, você sabe disso, né? Que eu não penso nela de uma forma tradicional. Pelo contrário, eu falo que eu trago, né, a questão desse pensamento, né, dessa evolução que nós temos, que eu chamo de iluminação moderna, que se caracteriza, né, a gente pega esses pensamentos já que podem às vezes estar ultrapassados e eles fazem parte da história, porém eles podem fazer disso, né, um patamar nosso para a gente pensar um pouco além. Porque hoje em dia não se pode mais pensar a iluminação como se pensava 10, 15 anos atrás. Você tem a parte técnica, que praticamente assim, mudou-se pouca coisa, porém a parte funcional da luz, né, os nossos aparelhos modificaram muito. A forma de ver a luz, né, através de um dispositivo em LED é diferente de você ver de um dispositivo que seja ali de filamento, por exemplo, então né? Ou então lâmpada de algum tipo de gás, né? Um tipo de gás ali mais especial, né? Que eu preciso do site dela para poder começar isso, só para você poder entender como é o meu pensamento, né? Que a gente tem essas distinções. Então, para mim, dificilmente você vai ver eu comparando LED com filamento. Jamais eu cometerei esse erro. Isso, para mim, é um erro primário. Você falar de LED, né, ao mesmo tempo trazer filamento, é um erro primário do profissional de iluminação. Você vê claramente que ele não estudou princípios de fontes de luz. São dois princípios totalmente diferentes. Enquanto eu trabalho com um princípio de incandescência, o outro eu vou trabalhar com um princípio tecnológico, né, que é totalmente diferente desse. Então, nunca compare a luz de LED com a luz de filamento, tá? Isso eu quero já falar para você. E por que eu estou trazendo isso? Porque tem um livro bem legal aqui que eu tenho. Na época eu entrei em contato com a escritora, que aqui foi o trabalho dela, né? Foi o trabalho de, de apresentação de curso dela. E o nome dela é a Flaviana, né? Flaviana Xavier Antunes Sampaio. Eu tentei entrar em contato com ela, porém não a encontrei. Eu peço mil desculpas caso ela esteja vendo esse vídeo. Estou sem autorização dela, então qualquer momento eu posso ter que retirar esse vídeo do ar se eu não tiver consentimento dela, então eu quero deixar isso bem claro. Eu até tentei encontrá-la pelo Insta, né, que é a rede social que a gente mais tem acesso. Hoje em dia eu não consegui. Então, Flaviana, se você estiver vendo esse vídeo, peço mil desculpas, estou colocando aqui sem sua autorização, mas entre em contato comigo porque eu jogo limpo, né? Quem me conhece sabe que eu jogo muito limpo, né? E assim, a gente não pode falar aqui sem autorizações. Então, todos esses livros, um monte de coisa que eu tenho aqui, se me pedirem, eu tiro numa boa, não tem nenhum problema quanto a isso. Tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, mas eu quero dizer o seguinte, tá? Aqui eu faço esses vídeos, eu trago, né, para que haja conhecimento, para que haja expansão. Aquilo que eu falei para você, para de pensar, né, como se pensava alguns anos atrás, que é coisa. Hoje em dia você tem diversos livros, e o livro que eu vou estar trazendo aqui hoje é especial de iluminação. Geralmente eu trago livros de outras áreas, né, que compõem o nosso universo da iluminação, o nosso universo profissional. E, no entanto, esse livro aqui, ele fala sobre iluminação para dança. A iluminação, e ela fala muito aqui da iluminação, principalmente a iluminação artística, nem tanto a funcional, porque não é a função dela. A função dela está trazendo toda essa parte artística, né, da dança.
e ele é extremamente rico em informação, mas rico mesmo, porque é o único trabalho que eu conheço de iluminação para dança no país, especificamente para dança, tá? É o único. É o único que eu vejo, é o único livro que eu vi há muitos anos atrás e eu tenho ele até hoje. Eu não sei se você vai conseguir encontrar, mas em todo caso eu vou estar deixando o nome dele aqui embaixo na descrição para você encontrá-lo, né? E se você conhecer a Flaviana, por favor, ponha ela em contato comigo. Vai ser um prazer, como já aconteceu com outros livros aqui, beleza? Vamos lá então. Ele se chama, né, Dança das Luzes. Deixa eu só pegar aqui uma questão de contraste daqui para você ver, só para você estar dando uma olhada aqui, ó. Aqui, olha, deixa eu só pegar. Aqui, opa, é que eu tô com. Eu tenho que ver, ó, eu tenho que ver a questão funcional aqui, porque não pode dar brilho para você. Olha que interessante, Dança das Luzes, da Flaviana Xavier Sampaio. Olha que interessante, é um livro extremamente rico em informação. Você pode ver que eu tenho bastante coisa marcada aqui nele, muito legal mesmo. Flaviana, eu agradeço imensamente de ter um livro desse. E ele é muito rico, como eu falei, né, nessa questão de você pensar o artístico, né, e trazê-lo para o palco de uma maneira, né, de uma maneira muito interessante. Então ela traz aqui grandes autores que falam dessa questão espacial, né? Claro que ela vai citar Rosenthal, né, que eu acho que é uma das mais conhecidas, que tem um livro pós-mortem, né, após o falecimento dela. E acho que também ela cita algumas coisas aqui que eu me lembro da Rosenthal, não vou encontrar agora qualquer, mas assim, ele é muito rico em informação artística e histórica também. Histórica. Eu vi diversas coisas aqui nesse livro também que eu não conhecia. Eu acho que quando a gente né, adquire, né, um livro, né, ele é uma transformação para a gente, né? Eu tenho grandes livros aqui que me transformaram, outros nem tanto, uns com mais ainda. Algum dia eu vou trazer alguns que não tem nada a ver com esse nosso ramo e que me transformaram alguns anos atrás e me tornaram tudo que eu sou hoje. E esse livro aqui, para mim, em Iluminação na Dança, para mim ele é uma referência. Né? Primeiro porque é o único que eu conheço, estou sendo muito sincero, desculpem se... Porque toda vez que eu sou muito sincero, o pessoal vem aqui e reclama. Né? Tem uns grandes que vêm, mas ele falou de cada... Enfim, né? Eu não posso fazer nada, eu estou falando o que eu conheço. O que eu conheço e gosto eu trago aqui. Eu trago aqui, tem muitos outros que eu ainda vou estar trazendo aqui, e esse é um dos livros, eu falo, é o único que eu conheço que fala da iluminação para a dança. E ela fala de uma forma assim, extremamente interessante, extremamente rica de detalhes. Ela fala de um espetáculo, dos espetáculos, né, que ela fez, porque ela é bailarina, né, a formação dela foi na área, né, da dança. Então ela estudou lá na Federal da Bahia e se formou em dança, e ela colocou esse trabalho fantástico aqui. E falta muito trabalho, né, aqui no Brasil, principalmente na academia. A academia é tudo muito igual. E esse livro dela é um livro diferente. É um livro que, apesar de citar diversos autores, né, acadêmicos aqui do Brasil e muitos internacionais também, ela traz isso de uma maneira diferente, né, para ela traz isso para o universo da dança. E é uma das coisas que eu acho assim fantásticas. Deixa eu só ver trechinho aqui. Tem vários trechos aqui, eu juro que eu fiquei assim, até em dúvida, né, do que falar. Deixa eu ver o que eu estava vendo aqui agora de pouco. Ela fala uma coisa muito interessante, que para abrir o livro, né, aqui no capítulo 2, ela fala uma coisa que eu achei bem interessante, né. Ela abre aqui com uma frase, né, de Wayne Baker, né, e da Rosenthal. O Wayne Baker, acho que quem fez o catálogo, quem pegou as obras dela e colocou no livro. Rosenthal, Jean Rosenthal. Se você não conhece, vai conhecer. Se você trabalha com dança e não conhece, vai conhecer o trabalho da Jean Rosenthal. É uma das 3 grandes pioneiras da iluminação. Tá? Algum dia eu vou falar aqui das 3. Eu tenho um apanhado bem grande ali das 3 e uma delas é a Jean Rosenthal. Vale muito a pena conhecer. Se você não conhece dança e quer conhecer iluminação para dança, conhece o trabalho dessa mulher. É um dos. Tá? Ela é uma das top, assim, muita coisa você usa hoje devido a ela, Jean Rosenthal. E ela fala assim, dançarinos vivem na luz como peixes vivem na água. Eu achei isso fantástico. A gente pode trazer isso, né, de diversas formas, né, mas eu achei isso simples, belo e artístico ao mesmo tempo, né, porque é como assim, né, o iluminador vive para a luz, né, como o peixe vive para a água. A gente pode trazer também. E eu acho isso fantástico, porque esses insights, né, vamos chamar assim, essas pequenas palavras são insights. É como eu falo para você, bora iluminar o mundo, bora. São insights que a gente tem para poder realmente animar e te dar starts de pensamentos novos. Tá? Isso aqui não está aqui à toa.
Eu não leio tudo isso daqui à toa, eu leio para me dar insights. É por isso que eu tenho uma quantidade tão grande e um material totalmente diferente do que você vê de iluminação. É por isso, porque eu leio demais, eu leio outras coisas e trago para o nosso universo. Então ela fala uma coisa assim, a iluminação confere à dança uma configuração única pela perspectiva do que sua ausência cênica acarretaria uma distorção quanto à definição como arte que necessita de visualização. Visualização, visualidade, tá? Tanto faz aí você falar. Mas assim, o que é interessante? Que ela põe aqui, né, que sem luz você não vê nada, grosso modo. Só que ela traduz muita informação do que realmente precisa ser feito, do que realmente precisa estar sendo iluminado. E tem uma coisa que eu só para continuar aqui, para a gente fazer um arremate aqui da aula, que está quase já indo aqui para... Deixa eu ver, quase indo para o final dessa aula, enfim, desse vídeo, né? É que eu estou dando toda aula esses dias que eu estou acostumado a falar, me perdoa, desse vídeo especial. Ela fala assim, para ver a contemplação visual, né? Ou seja, para que a dança ocorra, para a dança ocorrer, é necessária a existência de luz. Tá? Ou seja, sem luz você não consegue ter a visualidade cênica. Né? Visualidade é uma forma poética de a gente falar visualização. Claro, vão entrar diversas conotações aí, mas só para você entender, ela está falando disso, né, da questão da visualidade. Ou seja, eu não consigo ter algo se de repente eu não tenho luz. Lembrando que nós só vemos, né, corpos que são iluminados, ou seja, você só vê a reflexão ou a luz em si, né, daquela frequência, tudo que eu não vou entrar aqui no caso. Então ela quer dizer isso, que de repente você não consegue ter algo, né, uma visualidade legal, se você não tiver uma luz que seja legal. E quando a gente fala da iluminação, eu falo muito, ela usa a palavra iluminação cênica. Na verdade eu substituo por iluminação artística, né, você não consegue ter a contemplação de algo, que é isso que ela quer dizer aqui, né, que ela fala aqui da questão da visualidade, da visualização, né, você não consegue contemplar algo se aquilo não é expressivo, e a gente só consegue expressão de uma maneira artística, e a iluminação artística ela é a pura expressividade, porque ela vai trazer, através de diversos estudos, de ângulos, de cores, de perspectivas, conforme ela até fala aqui, dessas relações que a gente tem, né, entre contexto figura, fundo, por exemplo, contra, com frontal, né, com preenchimentos e por aí vai. Então tudo isso é estudado de uma forma artística, né, para que você contemple essa visualidade. E esse livro dela fala direto disso, ela tem bastante autores aqui, deixa eu ver se eu acho mais algum aqui interessante. É que eu dei uma olhada aqui em diversas coisas. Ela fala de sistemas integrados, né, de visualização, que é bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui mais algo. Tem bastante coisa legal aqui, mas eu não... Tem umas coisas que a gente começa a falar e eu não quero mais parar. Né? Esse é um dos vídeos que eu não quero mais parar. Né? Então uma coisa que ela fala que é bem interessante, é isso que eu tinha separado aqui que eu vi. Ela fala quanto à coautoria. A coautoria é quando você faz em parceria. Por exemplo, de repente chega um diretor para você, né, um diretor e ele quer assinar com você ali. Então é uma coautoria. Tá? De repente você tem o conhecimento técnico que falta para o diretor, conhecimento vivencial que falta para o diretor e você vai ajudá-lo nisso. Nada de mal, né? Se você aceitar trabalhar, não tem nenhum problema. Isso vai de trabalho para trabalho, de profissional para profissional, enfim, né? Não tem nenhum problema. E ela fala assim, né, que a coautoria da luz na cena é possível porque as obras de dança, aqui ela fala, claro, que não é dança porque é dança, né, gente? Vamos se tocar disso, tá? Antes dos haters ficarem reclamando aí. Então vamos lá. A coautoria da luz na cena é possível porque as obras de dança são permeadas por um ou mais propósitos. Eu acho isso assim... Olha, quase que eu falo palavrão aqui. Fantástico, fantástico. Flaviana, gratidão por você ter trazido essa frase aqui que eu achei assim demais. Por quê? Porque muitas vezes, gente, ela fala aqui, olha, por um ou mais propósitos. O que ela está querendo dizer aqui? Quando nós trabalhamos com essa expressividade da luz, a gente trabalha com elementos figurativos na cena. A gente busca essa compreensão, né? Então a gente vai dar nome para tudo, a gente vai trabalhar com símbolos, que a gente chama, né? Uma parte aí vai estudar símbolos, que é a questão dessa questão figurativa mesmo, dessa expressividade, né, que a arte tem. E aqui ela é bem clara quanto a isso, né? Ela fala que na dança, né, ou seja, as obras de dança são permeadas por um ou mais propósitos. E a coautoria, no caso que ela está falando aqui, é extremamente importante, porque muitas vezes o diretor, o produtor, ou seja lá quem for, diretor, ele vai chegar com você com uma ideia. E você, como profissional, vai estar levando outra para ele. Tá? Então, essas
esse relacionamento, esse inter-relacionamento, de repente assim ele já chega com uma ideia para você, você só vai passar aquilo para ele. E isso é muito importante. A arte, gente, em si só ela não existe sem nada. É muito interessante porque assim, você sempre vai ver os artistas falando assim, eu me inspirei em tal coisa. Música acontece muito isso, né? A gente vê muito em música, textos. Ah, me inspirei numa obra que eu passei, me inspirei numa experiência que eu tive. E nada mais é que todo esse processo que ela está colocando aqui é um propósito. Para que serve? Lembra, quando eu falo, né, do método Possibilidades da Iluminação que eu pratico, né, que eu aprendi e acabei trazendo ele de uma forma dentro do meu curso. É só deixar um jabazinho aqui, qualquer coisa do meu curso está aqui embaixo, pode entrar ali nele, né, para você poder conhecer, qualquer dúvida me chama. Dentro do método Possibilidades da Iluminação, a primeira coisa que eu ensino, isso eu falo abertamente, eu tenho um monte de material aqui, é você fazer a pergunta o quê? O quê? O que precisa ser visto? O que é isto? O que é isso que eu estou vendo aqui? O que é isto? Que é isso, seja lá o que for, o termo que você quiser usar aí, não tem problema. Mas o importante é você entender o que você precisa iluminar, o que precisa ser feito. E vem parar diretamente aqui nessa questão, propósito. O que é o propósito daquilo proposto? O que é o propósito da ideia? Né, que eu falo muito da ideia. Eu falo muito assim, as pessoas chegam com ideia para você. E na dança, a dança de ter uma liberdade muito maior do que o teatro. Enquanto no teatro, às vezes, eu me preocupo muito mais com a expressividade de rostos, com outro tipo de expressividade, juntamente com uma fala, na dança, muitas vezes, é a expressão totalmente física. Então, eu tenho que contemplar isso para a visualidade acontecer. Para que o sujeito receptor, né, ele entenda aquilo que eu esteja passando. E nada mais é que isso. Então ela fala dessa coautoria. E muitas vezes a gente pega profissionais que não aceitam, né, chegar ali com uma ideia. Ou seja, em vez de você pegar isso, aproveitar e crescer muito mais a ideia, você... É errado, desculpa, no meu ver é errado isso. Ao meu ver é totalmente errado, mas enfim... Então, Flaviana, gratidão por você ter passado isso aqui no livro. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma citação. Eu falei que ia terminar, no final aqui já está alguns minutinhos, mas vamos lá. É que o livro é muito interessante, gente, é muito. Essa definição. Ah, tá, tem uma parte que também que eu tinha, eu lembro disso daqui, que eu vi aqui. Tem uma parte que ela fala que é bem interessante, também só para a gente poder finalizar aqui, Flaviano, me perdoe se estiver sendo um pouco longo, mas ela fala assim que a ideia de corpo adotada por Machado é um dos escritores que ela traz aqui, eu não vou entrar no meio dele agora, mas enfim, né? A ideia do corpo adotada por Machado transcende a definição restrita ao humano. Olha isso que interessante. Está totalmente ligado a isso, tudo isso que eu já estou falando para você, né? A toda essa questão da visualidade, da expressividade que a luz tem de você entender tudo isso, né? E ele fala aqui, ele ainda continua aqui, né? Ela ainda continua aqui as palavras dele, né? Que na configuração de uma obra, as informações cênicas, né? Independente das especialidades, tá? Independente das especificidades, né, articulam-se conjuntamente, né, e o que é apreciado pelo público são as imagens frutos desse diálogo. Ou seja, o que eu falei lá atrás? O que eu falei, né, que ela citou agora de pouco aqui sobre coautoria? É você começar a identificar o que é isso. Identifica os símbolos, né? A gente fala de iluminação, quando a gente traz a iluminação cênica, que é a iluminação artística, a gente identifica símbolos, né? Cada um vai dar um nome, né? Eu dou o nome de símbolo, dou o nome de figura, né? Figura, o termos de figura, linguagem, enfim. Tem diversos aspectos aí, porque a gente entra num outro ramo ali que é muito divergente dentro da arte, né? Mas assim, sem entrar muito nisso agora. Mas o que ela quer dizer com isso daqui, né? Na verdade, sim, um fechamento de tudo isso que eu acabei de falar aqui para você. Quando ela traz aqui essa fala do Machado, né, que ela traz aqui de uma forma bem legal, ela fala aquilo, olha, logo no final, que é o que é apreciado pelo público, que eu chamo de sujeito receptor, ou seja, quem está recebendo ali a informação, né, ou seja, é apreciado pelo público são as imagens, frutos desses diálogos. Então nós trabalhamos com imagens, tá? E se você for trabalhar, por exemplo, com teatro imagético, né? O teatro imagético só vai trabalhar com imagens. Como que você vai definir isso? E a dança é quase que uma expressividade do teatro imagético. Tá? A dança é quase isso, porque você trabalha com os corpos, você trabalha diretamente com a imagem, com a expressividade disso. Então, a Flaviana ela traz isso de uma maneira assim fantástica dentro desse livro aqui. Dança de Luzes,
Flaviana Xavier Antunes Sampaio. Tá? Se você conhecê-la, pede para ele entrar em contato comigo, por gentileza. Vai ser um prazer estar falando novamente com ela. Eu entrei em contato quando eu comprei, esse livro é antigo já. Vale muito, muito a pena você ter na sua estante de luz aí, né? Dança de Luzes, Flaviana Xavier Antunes Sampaio. Flaviana, gratidão. Gratidão por essa obra incrível, né, de você ter trazido aqui pra gente. Então eu me despeço por aqui mais esse livro fantástico que eu trouxe para vocês hoje. Então conheça, vá, conheça, saiba argumentar. Isso daqui vai te dar base para você poder trabalhar muito melhor e ter muito mais argumentação, principalmente para sua venda, principalmente para a ideia, né? Venda, não falo só financeiramente, mas sem a ideia que você tem. Beleza? Combinado então? Ufa, falei bastante hoje, então só quero deixar aqui meus agradecimentos. Obrigado por ter ficado aqui no vídeo. E é isso, galera. Tá? Selos. Te convido então a partir de agora, juntamente com Dança de Luz da Flaviana Xavier Sampaio. Te convido. Bora? Bora iluminar esse mundão aqui, trazer muito mais luz aí, muito mais conectividade com a iluminação para dança. Bora iluminar o mundo, bora lá!